bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre Avatar 2, Avatar: O Caminho da Água, a continuação tão esperada, não só de antecipação e hype, mas também de tempo de espera, de Avatar, o filme lá de 2009, baita recordista de bilheteria, o filme que solidificou a tendência do 3D nas salas de cinema, basicamente criou a demanda por filmes 3D moderna, e agora o James Cameron, que é o mesmo diretor do primeiro, volta finalmente com uma continuação dessa história, que se passa no mesmo local, Pandora, que é uma das luas ali exploradas pelos humanos. Esse vídeo aqui, se tudo der certo, vai sair perto da estreia de Avatar nos cinemas, espero conseguir aí não passar muitos dias da estreia, então é um vídeo a princípio sem spoiler, se for ter algum spoiler eu aviso, mas como o filme é uma continuação, então eu imagino que você pelo menos saiba como o primeiro terminou, ou não ligue de saber, porque são os mesmos personagens, é a mesma história do primeiro continuada, então não dá pra eu falar desse sem falar algumas coisas do anterior, beleza? Uma coisa que eu queria dizer sobre esse filme é que eu não sei se ele vai ter o impacto que o Avatar de 2009 teve na indústria cinematográfica como um todo. Por que isso? Tô dizendo que ele não é tão bom? Não, não é isso. É que eu acho que o Avatar de 2009 ele foi tão revolucionário, pensando em tudo que ele trouxe, em todas as mudanças que ele exigiu de salas de cinema, toda a mania que rolou na época, que as pessoas hoje em dia tendem a fingir que não existiu, mas existiu pra caramba lá pra 2009, 2010, só se falava em Avatar, que agora esse filme novo, eu não acho que ele traga tanto impacto quanto foi daquela vez. Isso quer dizer que ele não traz nenhuma evolução em relação àquela tecnologia? Pelo contrário, eu acho que ele pega tudo que o de 2009 já trazia e ele aprofunda, ele pega todos esses avanços tecnológicos que a gente teve nos últimos anos e consegue fazer melhor. Então não é que, é como se tivesse saído um filme lá em 2012, que poderia ser, né? Às vezes esses filmes que demoram muito tempo pra serem desenvolvidos, eles acabam saindo já meio datados nessa parte de efeitos visuais. E na minha opinião, isso não aconteceu com Avatar 2. Na minha opinião, ele é um filme que é impressionante visualmente pros parâmetros que a gente tem nos dias de hoje. Ele não é uma evolução direta do de 2009, ele é uma evolução de tudo que a gente teve nesse meio do caminho. Isso quer dizer que a gente tem visuais magníficos no filme. Você tem momentos, principalmente as cenas que são debaixo d'água, na minha opinião, que são realmente de cair o queixo, do tipo que você pode pausar o filme a qualquer momento e você vai ter um papel de parede pro seu computador. Realmente são imagens muito bonitas, muito detalhadas, é um feito muito grande. Eu acredito que em cenário, ambientação, é um dos filmes mais bonitos que eu vi nos últimos tempos. Por isso que eu tava falando que eu não acho que ele vai ser tão revolucionário quanto o de 2009, porque ele constrói em cima de bases que a gente já tem e que 2009 ajudou a construir. Eu não acho que ele traz algo completamente novo, ou que pelo menos inspirou toda uma tendência nova, que nem foi 2009. Mas com certeza visualmente tá, assim, lindo, o filme é lindo. Eu recomendo que se você for ver, você vá sim ao cinema com a maior tela que você conseguir, que você vá ver 3D, vá usar os óculos. Inclusive, é com óculos 3D. Tinha esse rumor de que talvez fosse sem os óculos, até pelo que eu pesquisei, por causa de uma entrevista com o James Cameron, mais antiga, mas não é 3D sem óculos, tá? Você precisa daqueles óculos pretos 3D. E essa parte do 3D também tá muito boa. Era de se esperar que fosse muito boa essa parte, porque o próprio Avatar de 2009 foi o filme que fez esse 3D lindo, maravilhoso, e que aí gerou toda essa tendência nos cinemas, criou essa demanda, porque os ingressos cobrados pelo 3D costumavam ser mais caros, então todos os filmes queriam ter a opção 3D, todas as salas de cinema queriam ter a opção 3D, e o que acontecia é que muitos filmes não eram pensados pro 3D, e eram adaptados depois, ou era feito um negócio meio de qualquer jeito, e isso, na minha opinião, saturou um pouco as coisas, tanto que a gente viu um movimento contra o 3D nesses últimos anos, né, de as pessoas não quererem mais esse tipo de coisa, a não ser que fosse extremamente necessário, fosse parte do negócio, como é o caso de Avatar. São filmes que são pensados pra isso, e em Avatar 2, realmente, essa profundidade faz uma diferença. Eu não senti no 3D aquele choque das coisas pulando no seu rosto que eu senti quando eu fui ver o primeiro lá no cinema. Mas isso não quer dizer que a sensação não esteja lá, é que talvez eu esteja tão acostumado hoje em dia com 3D que isso já não é o que me impressiona, né? Talvez esteja de uma forma tão mais natural no filme que não foi isso que chamou a atenção. Foi o cenário, foi aquela coisa da ambientação que eu falei, que realmente chama mais atenção pra mim. Ok, então eu falei da parte visual, que pra mim é um dos maiores trunfos desse filme. E tem uma outra coisa antes de eu entrar na história propriamente dita, que é a duração. Esse é um filme muito longo, ele tem mais de 3 horas de duração. Eu particularmente
acho que não precisava. Eu sei que eu costumo reclamar quando os filmes são muito longos, mas a questão não é ser longo, gente. Eu acho que sim, a maior parte dos filmes não precisa de ter tanto tempo de duração. Eu acho que em 2 horas você resolve a maior parte das histórias. Tem história que em 1h30 você já conseguia resolver, mas eu entendo que hoje em dia existe essa coisa do blockbuster ser um filme bem longo, mas ao mesmo tempo eu acho que falta um pouco de autodisciplina dos diretores, de saber o que retirar, saber o que precisa estar ali e o que não precisa, ou até o que tá faltando, porque tem uma armadilha com um filme longo. As pessoas acham que o filme longo, ele vai resolver todas as questões, né? Ele vai ter o tempo para desenvolver tudo o que é necessário e por isso é bom. Mas na verdade, na minha opinião, os filmes longos eles são uma armadilha porque eles criam a possibilidade de você aumentar histórias e criar histórias adjacentes que aí não são resolvidas também e você acaba deixando mais ponta solta do que se fosse um filme mais curto e você simplesmente focasse em algumas histórias essenciais e não em tantas subtramas assim. Eu acho que Avatar 2 é um filme que sofre muito desse mal. Eu já vou entrar na parte de personagens e tal, mas ele é um filme que tem personagens a mais, na minha opinião. Não assim que sejam a mais, mas ele tenta dar a historinha pra todo mundo quase e acaba fazendo um trabalho mequetrefe em quase todos. E é o tipo de coisa que se fosse um filme mais curto, talvez ele focasse mais na história de um ou outro desses personagens e acabasse desenvolvendo melhor, focasse naquilo e fizesse um trabalho mais bem feito. Também é um filme que ele se estende em algumas coisas, ele fica nelas um tempo que às vezes é meio maçante, principalmente no terceiro ato, na minha opinião. Algumas pessoas talvez achem que o meio do filme é mais arrastado, mas eu particularmente não achei, e aí acho que tem mais a ver com o meu interesse pessoal em algumas das temáticas do filme, mas com certeza a parte final, o terceiro ato ali, me incomodou bastante porque parecia que as partes de ação nunca se concluíam, parecia que o negócio ia se resolver e aí, não, mas tem mais um negocinho aqui. Mas agora a gente tem que voltar pra buscar não sei quem. Então é meio que um vai e volta que nunca se resolve, e não é que trazia uma coisa nova e interessante, mas sim que parecia que estavam fazendo os personagens voltarem lá só pra ter desculpa pra fazer essa cena de ação desse jeito aqui. E aí é lógico, né? Muito legal cena de ação, as cenas realmente bonitas. Tem um monte de cenas que vão lembrar a gente do porquê James Cameron fez o Titanic. Ele é um cara que é apaixonado pelo mar e por cenas de embarcações, então realmente nessa parte das cenas de ação você tem o James Cameron fazendo muito do que ele faz de melhor, mas ao mesmo tempo eu acho que ele queria tanto mostrar o que ele sabe fazer que ele ficou encontrando desculpas pra estender essa parte da ação por minutos e minutos a mais do que devia. Então eu sentia, conforme tava vendo, cara, tá, mas quando que isso vai se resolver? Eu não aguento mais, sabe? Eles vão sair daí logo porque eu não aguento. Eu quero que a história já acabe, até porque isso já era depois de 3 horas de filme, então já tava cansativo. E falando em cansativo, vamos falar da trama. Brincadeira, eu não acho a trama tão cansativa assim. Eu acho que essa parte do terceiro ato realmente me cansou um pouco. Mas assim, o forte de Avatar nunca foi a trama. Isso é uma coisa que é até um clichê de ser dito sobre o primeiro filme. A questão é que, às vezes, tá tudo bem um filme não ter a história mais avançada, a história mais elaborada, porque um filme não é só a história, um filme não é só o roteiro. Eu, particularmente, sou a pessoa que sempre vai valorizar a parte da trama, a parte da narrativa, a parte do roteiro, que também não envolve só a trama, mas enfim. Então sempre que eu vou falar de algum filme, eu acabo trazendo mais esse aspecto. Mas isso não quer dizer que o filme tenha que ser só isso. Tem filmes que têm histórias muito básicas e são experiências visuais incríveis. E eu acho que o primeiro Avatar, ele é muito isso. Ele tem uma história muito básica, extremamente básica, mas que consegue acertar alguns dos pontos certos ali, consegue emocionar no tempo certo, consegue fazer você se importar com o que tá acontecendo de certa forma ali na tela. Tem gente que diz, eu não lembro os personagens, eu não lembro de nada. Eu particularmente não acho que seja esse o caso. Pode até ser que as pessoas não tenham se apegado e realmente não são os personagens mais icônicos do mundo, mas também acho que não dá pra dizer que não lembra nada da história, exatamente por ser uma história tão básica assim. Ela é uma história que vai fazer você vibrar em alguns momentos, vai fazer você se emocionar em outros, vai fazer você entender o que tá acontecendo ali, mas
no fim das contas, ela é uma história que tá lá pra você ter a experiência de estar em Pandora, você conhecer esse mundo, você se apaixonar por esse mundo, querer passear por ele, você vê o 3D, você vê as criaturas, você pensar sobre preservação daquele planeta. E eu tô falando isso do filme 1 porque eu acho que o filme 2, ele viu o filme 1 e pensou: ai não, é muito básico, a gente tem que ter uma história mais profunda, a gente tem que falar de algo, a gente tem que ter personagens fortes e interessantes. E sinceramente, era melhor se eles não tivessem tentado tanto. Eu acho que a parte que mostra mais o ambiente, que mostra mais como é Pandora, é muito mais interessante do que a trama que eles tentaram colocar de família, de conexões. Tem algumas coisas interessantes ali, mas é tanta coisinha, tanta mini coisa rolando, que tudo se enfraquece, na minha opinião. Por quê? O que é esse filme? O Jake Sully, o Majake, né? Que se tornou um Na'vi, ele acabou vivendo ali junto com o povo da Neytiri, que é a personagem interpretada pela Zoe Saldana, que inclusive eu entrevistei, olha só, entrevistei ela e o John Landau lá na CCXP, e tem entrevista nas minhas redes, se vocês quiserem ver, vou deixar linkado aqui embaixo. Eles ficaram juntos ali no fim do primeiro filme e tiveram aí seus filhinhos, eles tiveram muitos filhinhos, na verdade. E esse filme mostra a vida deles como, agora, não só marido e mulher, mas também como pai e mãe, de uma família que é bastante diferente, porque eles são uma mistura aí de humano com Na'vi, tem duas culturas interagindo, e eles também acabam adotando outras crianças. Tem uma galera nessa família, bastante gente. E o que rola nesse filme é um grande discurso de a família é muito importante, a família é nossa fortaleza, a gente tem que proteger, tem que fazer tudo pra proteger. E devido a alguns acontecimentos do filme, eles acabam, pra se proteger, tendo que sair do lugar em que eles estavam vivendo desde o fim do primeiro filme para se refugiar com outro povo Na'vi, que é o povo Metkayina, que é o povo dos corais. É um povo que vive na parte da água ali. Eles pescam, eles têm vilas costeiras, que são muito diferentes da forma de viver do povo Matikaya, que é o povo original da Neytiri. Então a gente tem nesse filme um segundo momento de assimilação, né? Se no primeiro a gente tinha o Jake aprendendo com a Neytiri como que funciona toda a cultura daquele povo específico Na'vi, nesse agora a gente expande um pouco e vai para uma outra cultura Na'vi. O que eu acho bastante interessante, porque realmente você tem, tudo bem que é uma lua, mas assim, vou chamar de planeta só para ser parecido com a nossa lógica de planeta habitado, tá? Mas você tem ali todo aquele corpo celeste planeta com uma população imensa. É de se imaginar que você tenha vários povos com culturas muito diferentes. A gente já tinha visto isso no Avatar 1, o Toruk Makto, né, aquele grande líder que ia unir todas as tribos, que nem o Norvana, para lutar contra os invasores americanos lá. Dava pra ver que tinha essas culturas e agora a gente mergulha, assim, também eles mergulham no filme literalmente, mas a gente mergulha numa outra cultura, que é a cultura dos Metkayina. E isso é um prato cheio, se a gente for parar pra pensar, em dinâmicas familiares, já que esse filme se vende como uma história de dinâmicas familiares e proteger a família, e valores de família, e por que a família é importante, e o que é legal da individualidade de cada um da família. Porque realmente, pensa em qualquer história de filhos adolescentes que vão se mudar pra outro lugar. Cara, é sempre um prato cheio de, será que ela vai fazer amigos? Será que ela vai ser aceita? Será que ela sente saudade de casa? E esse filme tem isso com alguns personagens, a gente vê eles se adaptando, e isso é uma desculpa pra gente conhecer também a cultura dos Metkayina, o que é muito legal. É muito interessante ver a forma como eles lidam com a água, como a água é a origem da vida, mas também é a morte, porque ela tá em todos os momentos ali do ciclo da vida. Então, tudo isso é muito legal, é a parte que eu mais gosto, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele é um filme que vai deixando essas discussões de lado lá no meio, e tem personagens que mal abordam essa questão direito depois. A Neytiri, pra mim, é um exemplo disso. Ela é uma personagem muito importante no primeiro filme do Avatar, e nesse filme, ela não só fica no segundo plano, como o filme dá a entender que vai existir um problema dessa mudança de local com ela, porque ela mesma diz que é muito importante pra ela estar no lugar do povo dela, que ela tem a missão de proteger o povo dela, e aí eles têm que sair de lá, ela vai pra outro lugar, faz uma cara de que tá de mau humor ali, tem um ou outro detalhe que mostra que ela não tá feliz, que ela não tá se assimilando, mas isso nunca vira um momento de tensão, não tem um momento de uma explosão dela, chega, não quero mais estar aqui, não gosto daqui, quero voltar pro lugar de onde eu vim, que é tão importante pra mim. Isso é uma coisa que é dita lá no começo da história e depois, tchau. Ela fica basicamente picando legume e resolvendo o problema dos filhos dela a maior parte do
do meio do filme, assim. Não sei se isso é um spoiler, mas, cara, muito subutilizada a personagem. E, por outro lado, algumas outras questões são repetitivas. Por exemplo, a relação do Jake com os filhos, que é uma relação muito de, o estereótipo do cara militar, que é durão com os filhos, que fica dando ordem, que eles têm que responder sim, senhor, que tem várias cenas que repetem o quanto ele sempre tá decepcionado com eles e o quanto eles têm que ficar tentando pedir desculpas e agradar o pai. Pra mim, isso é muito reflexo de falta de critério na hora de escolher o que entra e o que sai da trama. Tem coisas que já foram comunicadas ao público e poderiam muito bem ter sido reduzidas, e outras coisas que precisavam, pedia que fossem mais desenvolvidas. E eu entendo que parte do foco da história é nas crianças, né? É um filme que é mais sobre as crianças do que sobre os pais. E se fosse isso mesmo, eu até entenderia. Só que no fim das contas, não é isso. Você tem as crianças e tem alguns momentos em que elas brilham, sim, mas no fim das contas, ainda é a história do Jake. É a história dele e como é muito difícil ele proteger a família e como ele tá lutando muito, sendo que, assim, a gente mal vê isso, pra ser bem sincera. Ai, gente... Mas vamos lá. Tem duas das crianças que têm algumas partes mais elaboradas no filme. Uma delas é o Loak, que é o segundo filho aí da Neytiri e do Jake. Ele tem uma certa coisa de ser meio deslocado, porque o irmão dele é muito perfeito e agrada mais ao pai. O que é mais informado pra gente do que mostrado em tela, mas beleza, porque os dois parecem decepções pro pai sempre. Não acho que nenhum é predileto, não. Mas ele acaba sendo mais interessante porque, como ele quer se provar o tempo todo, ele acaba sendo mais ousado, acaba se metendo em situações que ele não devia. E essas situações, algumas delas são as mais interessantes do filme, na minha opinião. E alguns momentos dele de interação com outros seres ali daquele universo são muito legais. Pra mim, são o ponto alto do filme. Então, Loak, mó legal. A outra criança que acaba aparecendo um pouco mais, com mais destaque aí nesse filme, é a Kiri, que é interpretada pela Sigourney Weaver, que já estava no primeiro Avatar. Ela faz a cientista, né, a Grace ali no Avatar, e agora ela volta como a filha adotiva do Jake e da Neytiri. E eu particularmente acho uma decisão muito estranha a Sigourney Weaver dublando essa personagem. Podem dar todas as explicações, eu entendo, ela trabalhou e queria voltar e deram um papel, tem a ver com a personagem dela, não sei o que lá. Sim, entendo tudo, mas não é uma questão da idade dela, não é uma questão da capacidade dela, ela é uma baita atriz, nossa, não duvido nada da Sigourney Weaver nunca. Longe de mim, se ela falar eu deleto esse vídeo imediatamente, assim, não quero te criticar, dona Sigourney, não, pelo amor de Deus. Não, a grande questão pra mim é que não dava pra levar a sério que aquele personagem era adolescente. Assim, a voz dela não tem nada a ver, na minha opinião, não fazia nenhum sentido pra mim. Tem uma questão ali de gravidade na voz dela mesmo, que não sei se é pela atriz ter uma gravidade na hora de falar, se é intencional, se é por uma questão de idade ou não. Eu acredito que não seja por causa da idade, porque nada impede que dubladores mais velhos façam vozes mais jovens, mas pra mim não funcionou de forma alguma. Toda vez que ela abria a boca eu achava muito estranho. E também a personagem em si é uma personagem que traz muitos mistérios em volta dela. Tem coisas que até os próprios personagens jogam ali, sabe, meio que já adivinhando o que o público vai tentar especular, sabe, meio que pra evitar aqueles vídeos dizendo, o furo de roteiro, porque eles nunca abordaram essa questão, que é uma coisa que eu odeio, mas felizmente não acontece muito, é só uma vez ou outra. E além dela vir acompanhada desses mistérios, que alguns não são resolvidos nesse filme, inclusive, ficaram pra continuação, porque sim, vai ter continuações, tem Avatar 3 já confirmado, e eles querem fazer o 4 e o 5 pelo menos, e o James Cameron sempre que dá entrevista diz que vai fazer mais 400, então pelo menos o 3 ali eles já filmaram, não sei se todo, mas boa parte junto com o 2, e tá em produção, então eu imagino que algumas das coisas ficaram pra serem respondidas no 3. De qualquer forma, isso toma um bom tempo do 2, e é aquilo que eu falei lá no começo, se você tem um filme tão longo assim, você acaba botando mais coisa do que devia, e aí deixa um monte de ponta solta pra resolver no outro. Talvez se eles tivessem deixado boa parte do que eles apresentaram dela no 2 pro 3, eu não tivesse achado tão ruim, mas deixaram pela metade. Agora, saindo das crianças um pouco, porque tem muita criança, eu não vou falar de todas aqui, tem um aspecto desse filme que é a parte do vilão. E eu não quero entrar em detalhes de quem é o vilão, como que funciona, mas eu particularmente achei a justificativa horrível. Nível Star Wars Episódio 9 de horrível.
pro vilão, tá? E isso não é uma coisa que eu costumo dizer. Eu normalmente sou mais ponderada quando eu falo disso. Mas eu realmente fico bem revoltada quando tratam ficção científica e fantasia como se fosse, qualquer explicação vale porque é ficção científica e fantasia. Sim, você pode dar muitas explicações numa história de ficção científica, elas podem fazer sentido, mas se você vai realmente colocar uma coisa que vai botar em xeque tudo que aconteceu no filme anterior, talvez você devesse parar um pouco antes. Sabe, eu acho que existem outras maneiras, existem outras formas de fazer que não envolvessem essa saída que o filme encontrou e que particularmente nem valeu a pena, na minha opinião, porque o que a gente tem é um vilão que ainda é bem raso, assim como no primeiro filme, mas que pelo menos no primeiro filme era um pouco plausível ele ser daquele jeito. E eu vou ter que dizer quem é o vilão, o que é coisa dos primeiros minutos do filme, mas eu sei que tem gente que não quer saber nada, então qualquer coisa pula aqui. Então, beleza. O vilão é o mesmo do primeiro filme, só que ressuscitaram ele, colocando as memórias dele num corpo Na'vi. Tipo quando no Black Mirror, que pegam a sua consciência antes de você morrer, e aí criam um clonezinho mental seu, que chamam de cookie. É a mesma coisa, só que com o seu avatar ali. E, cara, primeiro que não é a melhor solução do mundo, mas até aí, beleza. A grande questão é, pra que vão usar esse vilão? E qual é a motivação dele? E a motivação que é dada pra esse novo coronel renascido é, olha aqui, hein, você foi morto pelo Jake Sully e pela Neytiri, então você provavelmente vai querer vingança, e nós estamos aqui tentando reconquistar Pandora, porque agora a humanidade quer morar em Pandora, os recursos da Terra estão escassos. E isso até seria uma premissa interessante, batida, mas interessante, só que não existe mais. Esse foi o único momento em que teve essa motivação. Depois tem uma outra motivação que é, tem um material que dá pra vender muito caro, mas a grande parte do filme, a única motivação de vilania que a gente tem é, esse cara quer muito pegar o Jake Sully. Porque quando deram a desculpa de, a gente tá ressuscitando esse cara pra pegar o Jake Sully, é porque ele é o líder da insurgência, né, da resistência dos Na'vi, então fazia sentido capturar ele, porque ele é um grande líder e tudo mais. Mas como eu falei lá na parte da sinopse, ele largou tudo, foi com a família se esconder, viver como refugiado. Ele literalmente é mostrado passando o posto de líder dele pra outra pessoa. E o que acontece com essa pessoa? Não sei, porque o filme nunca mais mostra. Se tacaram fogo de novo na floresta, que é o único lugar que a gente se importou no primeiro Avatar, eu não sei, porque não mostraram mais. E não é um grande problema não mostrar mais? Eu diria que é, porque é o que a gente se importa. Mas se vai focar no Jake Sully, ok, beleza. Mas, poxa, me dá alguma justificativa pro cara tá tão obstinado em pegar ele, sem ser ele é muito obstinado em pegar ele. Poderia ser algo como, eles atacaram o povo da Neytiri, a Neytiri fica sabendo disso e quer voltar, mas o Jake tem um conflito e eles tretam porque não querem voltar lá e arriscar a família. Mas não, se acontecer alguma coisa, a gente não sabe, porque o filme não quer necessariamente falar sobre essa invasão, não quer falar sobre a presença do coronel lá e o que ele representa, mas quer falar do Jake e da família dele fugindo de uma ameaça que, na verdade, é um cara que tem uma rixa com ele. Não é mais, e a invasão sistêmica que quer pegar aquele material e tudo mais. Ele se alia a isso, que é a grande discussão que tem lá no primeiro filme, mas no fim é só um cara que quer muito ir atrás do outro. E eu particularmente achei muito sem graça essa parte, porque como eu comentei algumas vezes nesse vídeo, pra mim a maior parte da graça do primeiro Avatar é ver como que os Na'vi vivem, como é a flora e a fauna de Pandora, que eu sei que são coisas que o James Cameron preza muito, que ele é fascinado também e que ele gosta de mostrar. E o segundo filme, ele parece que tem um pouco de vergonha de ser só isso, sabe? Ele quer ter algo a mais, alguma coisa mais profunda. Até tem uma matéria dizendo que eles passaram 1 ano escrevendo o roteiro desse segundo filme, e o James Cameron jogou fora o trabalho que eles tinham feito. Ele descartou um roteiro inteiro, porque eles precisavam conversar sobre o que fez o primeiro filme também. E isso me deixa com bastante curiosidade de a que conclusão eles chegaram. Eles realmente pensaram que o que fazia o primeiro filme ter sucesso era o vilão, por isso que tiveram que trazer ele de volta? Ou acharam que era o Jake? Não sei se é só minha bolha, mas todo mundo que eu conheço que fala de Avatar comigo reclama um pouco dele, ou então fala que ele é no mínimo nulo. Então eu fico bem embasbacada com a decisão de aumentar o tempo de tela e a importância desses elementos, porque pra mim não é isso que faz Avatar ser interessante. Pra mim o interessante é ver que existe toda uma cultura, não só dos Na'vi daquela região, mas da fauna daquela região, que tem animais extremamente inteligentes a ponto de ter uma cultura própria, e como que eles interagem com os Na'vi, como que são os costumes, como que são as diferenças entre aqueles povos, como que eles lidam com
a vida e com a morte, qual a importância do mar para aquele povo. Isso tudo tá no filme, com certeza, mas infelizmente ela tá entrecortada com um monte de elementos de trama que não fazem a menor diferença e que muitas vezes tentam parecer mais profundos do que realmente são. Além disso, o primeiro filme de Avatar tem várias discussões, inclusive discussões que criticam bastante como o personagem do Jake Sully chegou e ele que salvou o povo, ele que tem que ser a liderança, né? O cara que vem de fora e tal. E o segundo filme, ele seria um filme já mostrando como ele se assimilou a esse povo e como os filhos dele, da Neytiri, lidam com essa questão de estarem entre dois mundos. Só que é muito interessante aí, é uma coisa mais minha do que dita no filme, tá? Porque no filme é mostrado como se o Jake, ele fosse o cara mais assimilado da cultura Na'vi, ele fosse o cara que agora manja muito e tal, ele fala muito fluente o idioma e ele sabe dos costumes e tal, mas quando você vai ver, a arma que ele escolhe é uma arma de fogo. Ele não usa o arco e flecha dos Na'vi, ele sabe usar, tem cenas que ele usa, mas assim, a arma de combate dele é um daqueles rifles táticos que tem no filme. Não sei qual modelo que é, se é um modelo que existe ou se é um modelo futurístico, não faço ideia, mas não é uma arma Na'vi. A forma que ele tem de abordar as coisas, seja na vida pessoal dele, seja na forma de lidar com o invasor, não é a forma Na'vi, é a forma que ele trouxe da Terra. E isso é esperado de um personagem que veio da Terra e teve que se assimilar. Mas eu acho muito interessante como o próprio filme parece não saber que ele tá mostrando isso. Ele mostra a dificuldade de assimilação do Jake em relação ao povo do coral, a viver no mar e tudo mais, mas não a cultura do povo da Neytiri. Ou seja, não em relação aos Omaticaya, em ser Na'vi, e sim em ser um Na'vi do mar. Mas na verdade ele ainda não é um Na'vi mesmo. E o filme parece não reconhecer isso. Eu acho muito interessante e me lembrou muito esse livro aqui. Prometo que eu tô acabando esse vídeo. Esse livro aqui, que é Floresta é o Nome do Mundo, que é um livro da Ursula K. Le Guin, e ele tem, assim, semelhanças estranhamente semelhantes a Avatar, mas tem uma grande diferença desse livro pro Avatar, o primeiro, que é a questão da violência. Eu não quero spoiler o final desse filme, mas uma coisa que a Ursula Le Guin aparentemente falou é que Avatar pega a mensagem do livro e inverte. E eu concordo muito com ela nesse aspecto, porque o que a gente vê é o Jake Sully trazendo o costume dele e dizendo que isso é ele se assimilar à cultura Na'vi. E não é. Esse filme, na minha opinião, o segundo filme de Avatar, ele perde uma baita oportunidade de mostrar isso com todas as letras. Porque ele mostra e não reconhece. Ele tenta colocar uma história de assimilação e ele não fala do que tá na cara dele de assimilação. Faltou muito nessa trama. E é bizarro falar isso de uma trama de mais de 3 horas de duração. Mas acho que encheu de tanta coisa que não viu o que tava na frente do nariz. Se tivesse em 3D, talvez tivesse visto, né? Não sei. Enfim, muitas coisas a pensar sobre esse filme. Esse vídeo ficou longo. Eu tinha muita coisa a dizer. Talvez não tenha dito tudo que eu anotei aqui. Acho que falei. Mas eu queria saber o que vocês acharam desse filme. Se vocês já tiverem assistido, comentem aqui embaixo. Tentem evitar os spoilers aí. Se vocês quiserem, talvez, quem sabe eu possa fazer um vídeo com spoilers. Não garanto que estamos no fim do ano. Mas se eu for fazer, quero as dúvidas de vocês aqui também. E esse não é um vídeo patrocinado, mas eu vou deixar o meu link afiliado se vocês quiserem comprar esse livro, porque realmente é muito legal. Leiam Ursula K. Le Guin, tá aqui na descrição também. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!